Muito bem. Muito bem. Já estamos agora oficialmente na aula. A partir de agora não será autorizada mais entrada de ninguém para não atrapalhar a gravação de nossa aula. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui. Muito bem. Eu preciso apenas que algum de vocês se manifeste no sentido de me falar se a imagem e o som estão ok. Tá sim, doutor Vinícius. Tudo certinho. Obrigado. Muito bem. O tema da nossa aula de hoje é dor aguda e crônica. Eu sou Vinícius Larroca Vieira, médico TSA da Sociedade Brasileira de Anestesiologia desde 2003 e fundador do canal Fentanews. Afinal de contas, numa sexta-feira à noite, o que nós estamos fazendo reunidos aqui, discutindo sobre a dor? Bom, essa imagem justifica a razão. A dor está longe de ser apenas uma sensação desagradável. Ela traz impactos reais em órgãos e sistemas, inclusive com interferência no desfecho desse paciente. Para quem não sabe, a dor aumenta a incidência de infarto agudo do miocárdio, aumenta a incidência de fenômenos tromboembólicos, leva à pneumonia e quadros de atelectasia, quando o assunto é o aparelho respiratório. A dor tem ação imunossupressora, ela leva a uma inibição dos macrófagos T killer e aumenta a chance de câncer. A dor altera a viscosidade sanguínea. E é isso mesmo. Ela aumenta a chance de embolia, de fenômenos tromboembólicos, por dois mecanismos diferentes. O primeiro é pela própria catastrofização da dor. O paciente fica com medo, principalmente o paciente com dor crônica, como nós vamos ver durante a aula. E, além disso, fatores humorais levam ao aumento da viscosidade do sangue, entrando numa situação de grande risco, de fato, de TEP e outras embolias. A dor está associada à depressão, à queda do nível cognitivo. Todos os órgãos e sistemas são afetados pela dor. E há uma relação direta entre dor mal controlada e desfecho negativo. Além disso, nós temos a questão dos custos. Um paciente que é mal abordado em termos de analgesia, ele vai complicar mais, ele vai ficar mais tempo hospitalizado e vai causar um aumento do custo final. Poxa, Vinícius, você está me dizendo, então, que se eu investir pesado no controle da dor desse paciente, comprando ultrassons modernos, capacitando os médicos precocemente, entrando com analgesia multimodal e preventiva, com drogas com vários mecanismos de ação diferentes, se eu fizer tudo isso num preço inicial caro, eu vou ter um custo final menor, porque eu vou ter menos complicação, esse paciente vai ficar menos tempo em UTI? Perfeitamente, os trabalhos mostram isso. Além disso, nós temos, como mostra aí na terceira frase, a questão da judicialização da dor. A dor hoje está longe de ser algo apenas problemático em termos de órgãos e sistemas e ser desagradável e aumentar o custo. Ela traz problemas legais pesados para o médico e para a instituição, principalmente em países mais desenvolvidos. O paciente tem direito à humanização e a não sentir dor. Está presente em todas as especialidades médicas e exige também a participação de psicólogos, fisioterapeutas, cirurgiões dentistas, todo um time, né, assistentes sociais, na logística interdisciplinar. Do ponto de vista etimológico, a dor vem do ângulo-francês peine, dor, sofrimento. Do latim, poená, pena, punição. Do grego, poen pagamento, pena, recompensa. O conceito da dor é hoje bem estabelecido como uma experiência sensitiva e emocional, ou seja, não é só sensitiva, é também emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela lesão tecidual real ou potencial. Para chegar até esse conceito,
a principal sociedade que nós temos, a IASP, contou com a contribuição de mais de 14 profissionais da área médica. Do ponto de vista filosófico, é uma experiência inerente à condição humana, que pode surgir de diferentes formas, física, emocional, mental, e traz consigo um fardo significativo. No entanto, algumas perspectivas filosóficas sugerem que é possível encontrar um caminho para superar a dor e alcançar um estado de bem-estar duradouro. Bom, apresentação feita, vamos agora ao que interessa. Vamos falar um pouquinho do que interessa agora, anatomia e fisiologia da dor. Bom, basicamente, a estrada da dor, tá? Ela é formada por 3 neurônios. O neurônio que vai desde o ponto da injúria até o corno posterior da medula, chamado neurônio de primeira ordem. Esse neurônio está mais sujeito à ação de drogas como anti-inflamatórios, porque o que mais vai interferir nele são as prostaglandinas. Nós temos um neurônio de segunda ordem, que conecta com ele no corno posterior e ascende pelo trato espinotalâmico até o sistema mesolímbico dopaminérgico. Esse neurônio já sofre a ação de vários outros mediadores, mas principalmente do aspartato e do glutamato. E, finalmente, nós temos o neurônio de terceira ordem, que vai sair do tálamo e vai trazer a consciência da dor, a experiência da dor. Esse está mais sujeito a neurotransmissores como noradrenalina, serotonina, dopamina. Acontece que essa estrada da dor é uma estrada viva, ela não é estática. Ela está sujeita à modulação, para mais e para menos, devido a inúmeros fatores, elementos neurotransmissores. Ela está sujeita à neuroplasticidade, é isso mesmo. O sistema neurosensorial, ele se modifica à medida que ele vai sentindo dor, e acaba gerando a dor crônica. É o princípio da neuroplasticidade. E cabe a nós evitar que essa neuroplasticidade ocorra na medida que a gente proteja o organismo, a parte neurológica da sensibilização central, bloqueando a dor o mais cedo possível. Estruturas, como mostra a terceira frase, no tronco cerebral e sistema mesolímbico dopaminérgico, são responsáveis por essa neuroplasticidade. Os neurotransmissores excitatórios e inibitórios vão ter uma importância muito grande nessa estrada da dor, jogando a dor para baixo ou para cima, e as drogas que a gente utiliza no nosso dia a dia se aproveitam de imitar esses neurotransmissores, obviamente os inibitórios, para mitigar a dor, para diminuir a dor e evitar a neuroplasticidade. Essas drogas, portanto, imitam a função desses neurotransmissores, agindo de maneiras variadas sobre o sistema nervoso, principalmente em receptores. Esta imagem mostra, à esquerda, um estímulo doloroso sendo feito na mão. O neurônio de primeira ordem, que é conectado num receptor, faz algo muito interessante. Transforma o estímulo doloroso, que pode ser uma martelada, um beliscão, ou seja, um estímulo físico, num estímulo elétrico, né? Isso faz com que esse impulso vá até o corno posterior da medula, conectando então com o neurônio de segunda ordem, ascendendo pelo trato espinotalâmico e chega até o tálamo, onde o neurônio de terceira ordem chega até o córtex e nós temos a consciência da dor. Esse processo clássico da dor chamada nociceptiva, porque houve uma injúria em cima de um receptor, é o tipo mais comum de dor, aproximadamente 70% das dores. Nesse caso, não há doença do sistema neurosensorial. Há apenas um evento, que pode ser uma martelada no dedo, pode ser um beliscão, pode ser uma cirurgia. O ato de se transformar esse estímulo físico, por exemplo, uma martelada na mão, perpetrado por esse receptor, chama-se transdução. Transdução, do lado esquerdo e acima da tela, portanto, é a capacidade dos receptores de dor em transformarem estímulos físicos em eletricidade. Transmissão é a despolarização em sequência do neurônio de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, até a consciência. É a despolarização, é a ativação desse nível, é a passagem elétrica.
Modulação é a capacidade que as estruturas do tronco, da medula, com a ajuda de neurotransmissores, têm de julgar para cima ou para baixo essa sensação álgica. Percepção, interpretação e comportamento são consequências à consciência da dor. Pacientes que têm dor crônica são pacientes deprimidos, com catastrofização da dor, que se recusam a viver. Há uma ligação direta entre dor crônica e depressão. A dor muda o comportamento do indivíduo. Do ponto de vista de neurônio de primeira ordem, como eu falei, né, que é aquele que vai lá do local da injúria até o corno posterior da medula, nós temos aí a ação de altacoides, né, das prostaglandinas. Então, os anti-inflamatórios, quando são dados precocemente ao paciente, ajudam a mitigar, a evitar a sensibilização periférica produzida por esses agentes. Já em nível de medula, no corno posterior, o neurônio de primeira ordem conecta com o de segunda ordem, onde receptores como AMPA e NMDA estão altamente sujeitos à ação de substâncias álgicas, chamadas glutamato e aspartato. Vocês perguntariam, poxa, Vinícius, quer dizer que se eu não fizer nada, esse aspartato e esse glutamato vão ficar agindo nesses receptores AMPA e NMDA e as prostaglandinas vão ficar agindo, irritando lá cada vez mais os neurônios de primeira ordem e a dor vai gerar cada vez mais dor? Sim. Dor gera mais dor, porque a dor nos protege. Então, se a gente não fizer nada, ela vai amplificar cada vez mais num processo crescente de sensibilização periférica e central, chamado fenômeno wind-up, onde esses receptores vão ficar cada vez mais ávidos pelo aspartato, pelo glutamato, e a dor vai sendo sentida de forma cada vez mais nítida. Por outro lado, nós temos também sistemas que nos protegem, como é o caso do sistema endocannabinoide, né? Receptores CB1 e CB2, que são sensíveis à ação do CBD e do THC, presente na cannabis. É um sistema altamente regulatório de inúmeras funções do nosso organismo, inclusive da dor. O sistema opioide, onde nós temos os peptídeos opioides endógenos, os três principais, endorfinas, à direita, cefalinas e dinorfinas, a nos proteger da dor. E os opioides, a morfina, o fentanil, que inspirou, inclusive, o nome do nosso canal, né? A oxicodona, que está tendo agora até um seriado sensacional no Netflix, O Império da Dor, que fala sobre a crise dos opioides, são todos fármacos que imitam os peptídeos opioides endógenos e nos protegem da dor. Essa imagem nos lembra também dos anestésicos locais, importantíssimos, está aí a cocaína, que foi o primeiro anestésico local, né, a bloquear os receptores de canal de sódio. Então, nós podemos, como médicos da dor, generalistas e da dor, bloquear a dor em qualquer ponto daquela estrada da dor, principalmente nos neurônios de primeira e segunda ordem, através de anestésicos locais, que são todos derivados da cocaína, né? Hoje, obviamente, nós temos anestésicos muito mais modernos, que bloqueiam o canal de sódio e funcionam como um bisturi farmacológico dessa transmissão da dor. Essa imagem, então, mostra que nós temos inúmeros neurotransmissores a modular essa dor para cima ou para baixo, como a substância P, que foi alvo até de uma enquete hoje do nosso canal, neurotransmissor excitatório a agir no seu receptor K1. Temos substâncias como o glutamato, que acabou de ser citada, agindo lá no corno posterior em receptores de NMDA. E nós temos medicamentos para bloquear isso aí, como o magnésio, como a cetamina, que bloqueia receptor de NMDA. Nós temos até opioides, que agem em receptores de opioides, mas que também bloqueiam o NMDA, né? Como nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós temos antidepressivos a agir sobre a noradrenalina, né, que é um analgésico endógeno, substâncias a agir sobre o GABA, que também é um analgésico endógeno, bem como é a glicina, entre muitos outros. Se a gente abrir um livro hoje, pessoal, de medicina da dor, tem páginas e páginas e páginas de substâncias clássicas como essa,
umas excitatórias, outras inibitórias, e muitas outras que foram recém-descobertas, e dezenas de receptores. Aqui, nós lembramos os receptores opioides, né, dos peptídeos opioides endógenos. O mais importante deles, sem sombra de dúvida, o receptor Mi, que se divide em Mi1 e Mi2. O Mi2, responsável pela depressão respiratória, é isso mesmo. Lá no centro inspiratório do bulbo estão os receptores Mi2, que, quando estimulados, levam a um processo de bradipneia, até parada respiratória, que é a causa da morte pela intoxicação por opioides. Por isso que hoje, médicos do SAMU, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, andam com antagonistas opiáceos, como a naloxona, para bloquear o receptor Mi2 e o paciente volta a respirar. Esses receptores Mi são responsáveis pela potente analgesia, também chamada de analgesia supraespinhal, porque eles estão localizados mais no encéfalo. Uma analgesia muito potente. Abaixo, receptores kappa, importantes para analgesia também espinhal. Quando a gente faz um fentanil, por exemplo, no neuroeixo, durante uma analgesia de parto, receptores kappa, localizados lá na substância gelatinosa, que é a lâmina 2 de Rexed, né? A gente sabe que a substância cinzenta na medula tem várias lâminas, né? E a lâmina 2, também chamada de substância gelatinosa ou portal da dor, é repleta desses receptores. Essa imagem mostrando, mais uma vez, tudo que nós falamos, né? Os processos de elaboração da dor nociceptiva. Transdução, transformação da injúria em eletricidade, transmissão, a própria condução, modulação, que ocorre na medula e no cérebro, e a percepção. E, muito importante dizer que esse processo da dor acende em fibras espinotalâmicas C-amielínicas e A-delta. E se a gente não bloquear esse estímulo, ele vai ficar excitando isso daí, que é o sistema mesolímbico dopaminérgico, formado pelo núcleo accumbens, pelo córtex pré-frontal, né? Pela substância nigra, e que esse sistema mesolímbico dopaminérgico, se ficar sendo excitado pelas fibras C-amielínicas e A-deltas do trato espinotalâmico, vai sofrer uma neuroplasticidade e esse paciente vai deixar de ter uma dor aguda e vai passar a ter uma dor crônica, mesmo que a injúria seja resolvida. O que foi, Vinícius? Você está me dizendo que se eu opero um paciente, por exemplo, de um tumor de intestino, ele sente dor. A gente não trata essa dor por conta da colectomia, não é? Da laparotomia que foi feita, ou mesmo uma cirurgia por vídeo. Não trata a dor e ele permanece com dor. Além das consequências negativas da dor em órgãos e sistemas. Essa dor vai ficar crônica mesmo depois que cicatrizar, porque há uma transformação dentro do cérebro? Sim, a resposta é positiva. É isso mesmo. A neuroplasticidade, entre outras coisas, pessoal, sabe o que ela faz? Ela faz com que fibras do trato espinotalâmico do tipo A-beta, que são responsáveis pelo tato, sensação do toque, propriocepção, passem a interpretar tudo como dor. Pronto. Abriu-se a caixa de Pandora. Esse paciente passa a ter hiperalgesia, alodinia, que é a sensação álgica só de um vento bater, e uma série de manifestações anormais na interpretação da dor. Vinícius, existe alguma outra maneira da dor cronificar? Existe. Da mesma forma que a dor se torna crônica do estímulo de baixo para cima, ela pode se cronificar também de fora para dentro, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, estando o ser humano num ambiente pouco favorável, estando o ambiente desumanizado, estando o ambiente pouco acolhedor. A dor pode cronificar entrando através dos nossos olhos, através do córtex pré-frontal, gerando estados como a fibromialgia, que se fosse visível a olho nu, se ela fosse real, ela seria assim. Mas não. A síndrome do ninho vazio, mais comum em mulheres associadas à depressão,
tem os chamados tender points. É uma dor de verdade, apesar de nada encontrarmos em exames, e que surge justamente pela sensibilização do sistema mesolímbico dopaminérgico, não por uma cirurgia que não foi tratada e a dor está bombardeando esse sistema de baixo para cima através do trato espinotalâmico, mas simplesmente porque esse ser humano não está sendo bem cuidado. Essa imagem mostra inúmeros tipos de dor. As mais importantes para nós são as fibras A delta e C amielínicas do trato espinotalâmico. São elas as responsáveis pela sensação álgica, sendo que a A delta também é responsável pela sensação de temperatura. Essa imagem mostrando a questão da neuroplasticidade, que nós já comentamos, capacidade dos neurônios em alterarem as suas estruturas, né, e que depende de estímulos específicos, como a gente colocou. Aqui, nós resumimos tudo que nós falamos. Toda a estrada da dor, desde o ponto de injúria, passando pela medula e ascendendo, e todas as drogas que podem agir nos mais variados receptores, imitando a fisiologia em prol do bem-estar do paciente. A dor, então, ela basicamente é de 3 tipos. As mais comuns, nociceptiva e neuropática. A nociceptiva é a dor do dia a dia, 70% das dores. Há um estímulo mecânico ou uma inflamação, há a ativação de um receptor que é transformado em impulso elétrico que acende. Exemplos: cirurgia, torção de tornozelo, osteoartrite. Do lado direito, a dor neuropática, onde você tem uma doença do sistema somatosensorial. Ou seja, a causa inicial já pode ter desaparecido e muitas vezes você nem consegue encontrar a causa, mas o sistema somatosensorial já está doente, seja por uma neuroplasticidade ou seja por outros motivos. Exemplos: neuropatia diabética, onde o nervo está doente, porque o vasa nervorum está cheio de placas de ateroma, né? E nós temos a síndrome da dor regional complexa, antigamente chamada de síndrome distrofia simpático-reflexa, que é um outro exemplo também de dor neuropática. Poderíamos citar um outro exemplo ainda mais comum, que é a nevralgia pós-herpética, onde há uma doença do nervo, da estrada, e não a ativação de um receptor. Aqui, voltando a falar da dor nociceptiva, um receptor transforma um estímulo físico em impulsos, que percorrem nervos, né, e inúmeros mecanismos potencializam ou não, e a gente vai ter a consciência da dor. Essa clássica dor, 70% delas, responde muito bem a anti-inflamatórios e aos opioides, principalmente a associação deles. Hoje, num dos nossos vídeos, nós mostramos a associação do cetorolac, potente anti-inflamatório, 30 miligramas dele tem equivalência de 10 miligramas de morfina, com a própria morfina, a mitigar, a diminuir a dor no pós-operatório de um paciente submetido a uma laringectomia radical. É uma dor, a nociceptiva, como mostra a última frase, bem localizada e diretamente ligada a um evento. Essa imagem, mais uma vez, mostra como funciona uma dor nociceptiva. O foguinho que está ali embaixo seria o estímulo. No caso de hoje, a cirurgia de laringe. O que nós fizemos? Nós fizemos o uso de anti-inflamatórios que amansam o processo lá no início, que inibem prostaglandinas. Quando a cirurgia é em outros locais, fica mais fácil fazer anestésicos bloqueando plexos e bloqueando o neuroeixo, como é o caso de cirurgia de ombro, bloqueio de plexo braquial. Uma cirurgia abdominal, o TAP block, que nós já mostramos para vocês, ou uma peridural, bloqueando os neurônios ali de segunda ordem, né? E aí a gente pode também agir nessa dor na modulação dela, usando, por exemplo, magnésio, cetamina, bloqueando receptores de NMDA. Podemos usar opioides no neuroeixo, bloqueando, agindo sobre os receptores kappa, né? Ou também opioides como a morfina, que tem uma ascensão rostral e agem até nos receptores Mi. Tudo isso pode ser exemplos para mitigar essa dor nociceptiva, para que não haja sensibilização periférica e central a transformá-la em algo mais grave. Já a dor neuropática é uma doença do sistema, né, neurosensorial.
Características típicas dessa dor: ardência, choque, queimação, causalgia, alterações de temperatura, de cor da pele, localização atípica, dificuldade de encontrar uma causa, são características da dor neuropática, onde você não tem a ativação de um receptor, você não tem uma causa concreta, mas sim uma doença do sistema nervoso. Ela responde a drogas diferentes da dor nociceptiva, como, por exemplo, a pregabalina, que é um anticonvulsivógeno que age em subunidades, né, a subunidade alfa-2 delta dos receptores dos canais de cálcio, bloqueando ele e evitando inúmeras amplificações da dor. Aqui nós temos um exemplo de dor neuropática, né, que é a dor complexa regional, que é uma dor caracterizada por lesões em mãos e pés. Então, pode ocorrer depois de uma cirurgia em mão ou depois de uma cirurgia em pé, depois de um trauma como fratura ou penetração em mãos e pés. E ela cursa com causalgia, ela cursa com queimação, vermelhidão, alteração de temperatura, alteração de sudorese, alodinia, hiperalgesia, choque, e ela é dividida basicamente em dois tipos, tá? No tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é a distrofia simpática reflexa, com dor funcional, alterações autonômicas, sem muita alteração em nervos periféricos. O tipo 2 é a causalgia, né? Vai ter dor, alteração, limitação funcional, alteração autonômica importante, você pode ter, inclusive, rarefação óssea, tá? E é um dos maiores desafios tratar uma dor complexa regional, que é um tipo de dor neuropática. Aqui a imagem dos pés, o pé do lado direito, o pé direito, vermelho, já com uma certa atrofia, inúmeras alterações tróficas, né? Esse paciente certamente sente dor só de encostar. Se um vento bate, ele sente dor, é alodinia, é um exemplo de dor complexo regional. Aqui nós temos um outro tipo de dor neuropática, né, que é a nevralgia pós-herpética. Mesmo depois que as vesículas desaparecem, essas estruturas nervosas continuam doentes, ou seja, é uma doença do sistema somatosensorial. Então esse paciente vai ter dor crônica se nós não agirmos, e nós vamos ver como se age. Nessa imagem, um outro tipo de dor neuropática muito importante, que é a neuropatia diabética. Aliás, a nevralgia pós-herpética e a neuropatia diabética, as duas juntas representam as maiores causas de dor neuropática. Isso cai até muito em prova, tá? Aqui nós vamos ter uma doença vascular inerente, característica do diabetes, com microplacas ali, que vão danificar, alterar a condução álgica. Então, esses pacientes podem ter áreas de anestesia, por exemplo, nos pés, ou de hiperalgesia nos pés, sensação de desestesia, de choque, né? Que vai limitar muito a qualidade de vida desse paciente. Nessa imagem, um outro tipo de dor neuropática, que é a dor neuropática central. Ela não é periférica, ela é central, que pode ocorrer após doenças como AVC e esclerose múltipla. E o tratamento dela vai envolver também substâncias antiespasmódicas, como é o caso do baclofeno. Nessa imagem, nós temos o nosso arsenal terapêutico. Tudo aquilo que a gente vai usar para tentar combater a dor, evitar que ela se transforme numa dor crônica, e se ela já virou uma dor crônica, com todo o arsenal terapêutico, nós vamos tentar desfazer a neuroplasticidade, para que esse paciente possa voltar ao seu estado normal novamente. É um grande desafio. A maneira como nós vamos usar todas essas drogas da imagem anterior, as suas associações, as suas escolhas, vai depender disso daí, que é a escala da dor, a escala analógica visual. Então, dores mais leves, né, de 0 a 3, são dores que geralmente vão responder a analgésicos convencionais, como é o caso da dipirona e do paracetamol, e a anti-inflamatórios, como é o caso do diclofenaco, do cetoprofeno. Dores moderadas aí, de 3 a 6, nessa faixa. Aí a gente começa a precisar associar opioides fracos, como é o caso da codeína, como é o caso do tramadol. E a dor muito forte, a máxima, a gente precisa associar outras técnicas e opioides fortes,
como o fentanil transdérmico, como a oxicodona, como a hidromorfina, não é? E também táticas e técnicas de bloqueios de nervos e plexos com anestésicos locais. Aqui nós temos um dos nossos arsenais, que são os opioides, drogas derivadas da papaver somnífero, da papoula, drogas correlatas, né, com a heroína, e que, portanto, podem levar à dependência. A grande questão dos opioides é: podemos usar opioides a longo prazo? A resposta é sim, um retumbante sim, quando o assunto é dor oncológica crônica. Na dor crônica não oncológica, há uma grande discussão, porque a gente tem que pesar o risco-benefício da questão do vício. Tá? E usamos muito opioides na dor nociceptiva aguda. Os opioides fazem parte do dia a dia do médico anestesiologista, tanto para diminuir a dor no pós-operatório, como sendo um dos players, até para se realizar uma anestesia. Um dos pilares da anestesia geral é a abolição da dor. Usamos muito fentanil, sulfentanil, opioides potentes, que auxiliam numa anestesia geral. Aqui, lembrando mais uma vez do THC, né, e dos endocannabinoides, né, presentes em plantas correlatas ao cannabis e que vão agir nos receptores, modulando a dor em inúmeros aspectos. Dependendo da relação entre CBD e THC, geralmente, quando você tem uma relação de THC mais presente, né, uma concentração maior de THC, geralmente são drogas da família dos endocannabinoides mais apropriadas para o combate da dor. E na medida que a gente diminui o THC, elas ficam mais úteis para outros tipos de terapêuticas. Aqui nós temos os anti-inflamatórios não hormonais, que são drogas que inibem a ciclooxigenase, né? Então nós temos os clássicos que inibem a COX-1 e COX-2. A COX-2 é a mais associada à inflamação e a COX-1 ela é associada a outros processos fisiológicos. Então, no lado esquerdo da tela, todos esses anti-inflamatórios vão agir nas plaquetas, promovendo antiagregação, vão agir no estômago, diminuindo a defesa contra a acidez e levando a gastrites, né? Já os do lado direito, que são seletivos, não agem na plaqueta, então não inibem o tromboxana 2. E também eles não agem no estômago, não produzindo gastrite, dor epigástrica. O calcanhar de Aquiles dos anti-inflamatórios clássicos é o sangramento e a gastrite. O calcanhar de Aquiles, a limitação dos coxibs, dos seletivos COX-2, são fenômenos tromboembólicos, né? Então, alguns deles, como é o caso do Vioxx, trabalhos científicos tiveram que ser suspensos por conta do aumento da incidência de infarto agudo do miocárdio e TEP. Felizmente, os seletivos COX-2 mais modernos usados hoje em dia, né, eles têm sido cada vez mais liberados, até mesmo em cirurgias cujo pós-operatório está associado a riscos tromboembólicos. E os anti-inflamatórios, de uma maneira geral, no que se refere ao seu risco de nefrotoxicidade, os trabalhos mostram cada vez mais que o uso deles é sim seguro em idosos e é sim seguro mesmo em pacientes com comorbidades e, pelo contrário, são drogas que muito mais protegem do que trazem efeitos deletérios quando da abordagem da dor. São drogas incrivelmente úteis e incrivelmente subusadas. É bem verdade que alguns pacientes nós devemos usar com cautela, como, por exemplo, pacientes asmáticos, que, ao receberem drogas como essas, que vão inibir a COX, acaba liberando o ácido araquidônico para ser exposto, né, aí às lipooxigenases, acumulando leucotrienos. E os leucotrienos levam a rash cutâneo, broncoespasmo. Então, a gente sabe que os anti-inflamatórios podem aumentar a incidência de broncoespasmos em até 15% na população de asmáticos. Nós devemos lembrar que o cetorolaco, na dose de 30 miligramas, ele equivale a 10 miligramas de morfina intramuscular. É isso mesmo. Se fizermos um toradol, por exemplo, que é o cetorolaco de 30 na veia, nós vamos ter uma analgesia tão eficaz quanto uma morfina 10 miligramas
intramuscular. Então, são drogas fundamentais dos anti-inflamatórios, devem ser utilizados em idosos, em crianças, e devem, sim, sempre que possível, fazer parte do arsenal terapêutico. Tanto na dor aguda nociceptiva, quanto na dor crônica, em períodos de agudização associados a outros medicamentos. Aqui nós temos um exemplo de um anticonvulsivógeno, o mais usado deles, que é a pregabalina, que substituiu a gabapentina. A pregabalina, ela age na subunidade alfa-2 dos receptores dos canais de cálcio, mitigando processos álgicos que vão levar à sensação de dor neuropática, dor em queimação, dor em ardência, dor em choque. Então, o grande fármaco a diminuir a sensação álgica em dores neuropáticas é a pregabalina, sempre associado a outros medicamentos e outras técnicas, como é o caso de bloqueios periféricos guiados por ultrassom. Essas drogas podem levar a um certo grau de sonolência. Essa imagem mostra, então, a pregabalina agindo nos canais de cálcio voltagem dependentes, né, VGCC, que vai levar a uma diminuição do influxo de cálcio, vai inibir a liberação de glutamato, e com isso vai evitar a ativação do NMDA, e também vai evitar a ativação de substância P, de fatores inflamatórios, como de necrose tumoral, evitando a dor. Essa imagem nos lembra da importância dos triptanos, né? Como é o caso do Sumax, o sumatriptano. O Sumax, é muito interessante em dores do tipo enxaqueca e é útil também na cefaleia pós-RAC. Ué, mas a cefaleia pós-RAC, Vinícius, ela não é causada por uma diminuição do líquor? Quando o paciente levanta, a gravidade traciona? Sim, mas ela também tem como causa a vasodilatação, porque o nosso cérebro, ele tende a manter constante a pressão intracraniana. Quando você tem uma diminuição do líquor, há uma vasodilatação reflexa para tentar manter constante ali a pressão intracraniana. E a vasodilatação cerebral dói e dói muito, tanto na cefaleia pós-RAC quanto na enxaqueca. E os triptanos, ao agir em subunidades 1B e 1D dos receptores de 5-hidroxitriptamina, levam a uma vasoconstricção que alivia a dor. A ketamina, ketamine em inglês, cetamina em português, é uma fenciclidina que vai bloquear os receptores de NMDA lá no neurônio de segunda ordem, lá no corno posterior. Além disso, ela age também nas lâminas de Rexet e age em nível central, produzindo uma dissociação entre o córtex e o tálamo. Droga absolutamente útil em anestesiologia, em terapia intensiva. De vilã, ela passou a ser queridinha da terapia intensiva, porque ela é neuroprotetora. Ela tem algumas desvantagens, como é o caso de alucinações, e também ela diminui muito o limiar convulsivógeno. Desvantagens, todas as drogas vão ter. Poderíamos voltar lá em opioides e falar de mais desvantagens deles, como constipação, retenção urinária, prurido. Não é isso? Os opioides dão tudo isso. Inclusive, os opioides, o uso deles tem sido diminuído pelo protocolo ERAS para evitar tudo isso. Além de se evitar também a depressão respiratória dos mesmos e tudo mais. Com a ketamina, não é diferente. Ela tem desvantagens. Mesmo a sua forma enantiomérica mais moderna, a cetamina S+, pode provocar alucinação, principalmente em adultos e principalmente se você não fizer um pouco de midazolam antes. No entanto, ela também traz benefícios. Ela evita a sensibilização central da dor, ela é um potente analgésico, ela não mexe tanto com o drive respiratório, ela tem efeito neuroprotetor e ela ajuda a diminuir a necessidade de consumo de opiáceos. O famoso Precedex, né, que foi a primeira apresentação da desmedotemidina, também é importante como arsenal analgésico. Ele é um agonista, ele é uma droga que vai agir em receptores alfa-2 adrenérgicos, tem um agonismo alfa-2 adrenérgico, principalmente nos subtipos A e C localizados no locus cerúleus. Esses subtipos alfa-2, A e C do locus cerúleus modulam a dor. Então o paciente ele vai ter uma analgesia muito intensa, ele vai precisar tomar menos medicamentos durante uma anestesia e menos medicamentos também
durante uma sedação na UTI e muitas vezes menos medicamentos no momento de crise de uma dor álgica. A desmedotemidina, ela é utilizada inclusive em medicina paliativa, quando a dor já chega num ponto incontrolável, a doença num ponto incontrolável, e nós mantemos esse paciente sem dor, discretamente sedado, ela entra nesse arsenal também. É um fármaco muito interessante, tanto para desmame do paciente para UTI, tanto quanto para mitigar opioides durante uma anestesia geral, quanto para diminuir dose de opioides também na abordagem multimodal do nosso paciente com dor. Aliás, esses regimes multimodais, né, eles vão ter mesmo drogas como agonistas alfa-2, clonidina ou desmedotemidina, drogas como gabapentinoides, né, agindo nos canais de cálcio, drogas como a ketamina, analgésicos, anti-inflamatórios, opioides e anestésicos locais em verdinho acima à direita, ou seja, tudo que nós falamos. Essas drogas juntas e em baixas doses são seguras, respeitam o protocolo ERAS, evitam a sensibilização periférica e central, evitam a neuroplasticidade e levam a um desfecho melhor. Novamente, aquela imagem do início, agora não só conhecemos a estrada da dor, como conhecemos todas as drogas que agem na abordagem multimodal e preventiva. De baixo para cima, anti-inflamatórios e anestésicos locais, que podem ser usados no neurônio de primeira ordem. Novamente, anestésicos locais, bloqueando plexos, nervos. Anestésicos locais, novamente, bloqueio peridural, RAC. Opioides, agindo ali nos CAPA. Agonistas alfa-2, agindo no locus cerúleus. Né? Antagonistas de NMDA, como magnésio. Lá em cima, drogas, novamente, como os opioides, agindo em receptores Mi, supraespinhais. Agonistas alfa-2, agindo lá em cima. Acetaminofeno, agindo na COX-3. Ketamina, dissociando, e os antidepressivos, né, como a duloxetina, né, os duais, modulando serotonina, dopamina, noradrenalina, que são todos neurotransmissores analgésicos, agindo mais em neurônio de terceira ordem. Todos eles juntos ajudam a diminuir a dor. A dor crônica é aquela, então, gente, que ocorre ou quando a gente falha em bloquear a dor aguda, ou quando surge uma situação clínica que ela, em si, ela tem a característica de produzir uma dor crônica, como é o caso do câncer, como é o caso de inúmeras situações de doenças do sistema nervoso, como um AVC, entre outras. Então, é aquela que persiste ou recorre por mais de 3 meses, ou persiste por mais de 1 mês, mesmo depois da resolução de uma lesão tecidual aguda, ou acompanha uma lesão que não se cura. As causas estão aí. Doenças crônicas, como câncer, artrite, diabetes. Diferenças marcantes existem entre a dor aguda e crônica. Enquanto a dor aguda tem uma causa geralmente conhecida, à direita ali a crônica mostra que não tem. Enquanto a duração e a característica da dor aguda ela é de curta duração e bem caracterizada, a crônica é uma dor indefinida e que geralmente dura mais de 3 meses. Enquanto a dor aguda ela tem uma resolução, uma causa, né, autolimitada, a dor crônica ela geralmente não cura totalmente. Isso vai ser um assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. E muitas vezes a causa por trás dela nunca é totalmente compreendida. Quando o assunto é dor crônica, nós temos que ir ao... Um dos pilares mais importantes é o médico saber o que é qualidade de vida. Porque se um médico compreende o que significa qualidade de vida, esse médico ele vai ser alguém mais preparado para tratar a dor crônica. Porque para tratar a dor crônica não basta conhecer farmacologia, fisiologia e medicina da dor. A gente tem que entender de gente. E para entender de gente, a gente tem que saber o que é o conceito de qualidade de vida. Quando que uma pessoa vai dizer para você e vai falar assim, poxa, eu tenho uma boa qualidade de vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo em sua inserção na vida, no contexto da cultura, sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, padrões de vida, preocupações, e tem uma palavra que é a mais importante de todas, expectativas. É a antepenúltima palavra. O que melhor define qualidade de vida é a distância entre a expectativa e a realidade.
E é aí que o médico da dor precisa ser responsável, puxando, trazendo esse paciente para a realidade, mostrando para ele que a dor crônica, lá naquela reguinha da escala analógica visual, não vai sair de 8, 9 para 0, mas de repente vai ter um 3 agradável, um 4 agradável. Imaginem vocês se a gente consegue trazer a expectativa desse paciente para esse nível e julgar a dor dele para 2. Ele vai ser uma pessoa que vai amar a vida. Mas se a gente prometer para ele um 0 e de repente ele ficar num 4, vai distanciar a expectativa da realidade, vai piorar a catastrofização da dor, ele vai ficar deprimido. Serotonina, dopamina, noradrenalina vão alterar, a neuroplasticidade vai aumentar e a dor vai ficar cada vez mais fora de controle. Sem contar que ele vai passar a não seguir as suas ordens. Então, como é que a gente trata um paciente com dor crônica? A gente trata um paciente de dor crônica num primeiro momento de uma maneira progressiva. Se essa dor crônica está leve, podemos usar analgésicos, anti-inflamatórios. Se ela está moderada, analgésicos, anti-inflamatórios, opioides fracos. Se ela está mais forte, aí entra opioides mais fortes. Ela é neuropática? Ela é nociceptiva? Nós vamos entrar, então, como mostra abaixo, com bloqueios e pregabalina, no caso dela ser nociceptiva. Vamos entrar com duloxetina, que é antidepressivo também, se ela for nociceptiva. Se não for, nós vamos ficar mais nos anti-inflamatórios, de tempos em tempos, não pode usar muito tempo. Vamos ficar nos opioides e analgésicos. Temos aí a metadona, né, que é um opioide muito usado na dor crônica, tanto ela quanto a morfina. A metadona é o tal opioide que eu falei para vocês, que além de agir nos receptores opiáceos, é também, olha que coisa bonita, bloqueador de receptor de NMDA, como é a ketamina e como é o magnésio. Temos o fentanil transdérmico, usado em dores crônicas, né, principalmente oncológicas, e que vai liberando quantidades pequenas em microgramas por hora de fentanil. Essa imagem mostra opiáceos pela via oral, 5 a 10 miligramas, por exemplo, de oximorfina podem ser utilizados, né? Essas doses, elas variam de opioide para opioide e a gente pode ter acesso a essas doses de maneira bastante tranquila. Vinícius, mas e se o paciente viciar? Se ele viciar, nós temos a suboxone e a metadona, que são opiáceos que também ajudam a desmamar o paciente do vício. Nós temos recursos. A gente não pode deixar de oferecer uma terapêutica pelo medo das complicações. Muito importante, tanto na dor aguda quanto na dor crônica, dominar o ultrassom. A ultrassonografia e o bloqueio de estruturas nervosas periféricas e centrais, guiadas por ultrassom, onde a gente lança a mão do anestésico local, que ao bloquear o canal de sódio, funciona como um bisturi farmacológico, a diminuir a dor aguda e até, a quem sabe, desfazer a neuroplasticidade na dor crônica, é uma ferramenta absolutamente fundamental. Situações como essa, um herpes zoster, que vai levar à nevralgia pós-herpética, para ser tratada, num primeiro momento, podemos usar anticonvulsivógenos, como a pregabalina, gabapentina, lidocaína, no local a 5%, antidepressivos. Num segundo momento, entrar com opioides, capseína, né, creme de capseína, ou, finalmente, lançar mão de bloqueios, como vocês podem ver abaixo. E, para isso, nós vamos precisar do ultrassom muitas vezes. No pé diabético, na neuropatia diabética, num primeiro momento, a gente pode usar antidepressivos, como a duloxetina, a amitriptilina, associada aí a anticonvulsivógenos, como a pregabalina, porque é uma dor neuropática. Se não há efeito nenhum, podemos tentar aí até mesmo um outro tipo de droga de primeira linha. Se o efeito é parcial, a gente pode fazer combinações e, se tudo der errado, a gente pode partir para os opioides, né? Que não são as drogas mais adequadas na dor diabética, na dor neuropática diabética, da neuropatia diabética. Temos aí a dor complexa regional, que tanto falamos dela, né? Num primeiro momento, a gente pode tentar o quê? Uma série de 3 a 6 bloqueios simpáticos, né? A gente pode fazer bloqueio simpático em nível lombar, se o problema for o pé, e podemos fazer bloqueio em nível simpático, em nível de pescoço, do gânglio estrelado, guiado por ultrassom, para tentar desfazer a fisiopatogenia dessa doença.
Podemos também fazer estimulações, neuroestimulações com aparelhinhos, né, próprios disso, geralmente de alta frequência, para tentar também mitigar. E se falhar, podemos partir até para os opioides. Os opiáceos, pessoal, são drogas muito criticadas e que têm tido o seu uso diminuído, mas como vocês podem perceber, eles estão presentes do início ao fim de nossa aula, porque são drogas absolutamente indispensáveis. A catastrofização da dor no paciente crônico, para que você evite, né, comportamentos como esse, eu quero que a dor vá embora, eu quero que a dor vá embora, não tira a dor da minha cabeça, eu estou desamparado, eu não consigo continuar, magnificação à esquerda, eu imagino que alguma coisa séria pode acontecer, eu tenho medo que algo vá piorar. Esse paciente fica absolutamente imobilizado e deixa de fazer atividade física, deixa de amar, deixa de viver, deixa de tomar uma série de atitudes que iriam por si só melhorar o ambiente bioquímico cerebral e diminuir a dor. Para evitar isso, a gente precisa de quê? De tudo que a gente viu até agora, associado a colegas de outras áreas, como psicólogos, né, terapia cognitivo-comportamental, fisioterapeutas, né, massagem, acupuntura e outros tipos de abordagens não farmacológicas também dentro da área médica, tá? Como intervenções cirúrgicas e o uso de estimuladores de alta frequência. Muito bem. Como prometido, a nossa aula não teria mais do que 1 hora de duração. Vamos aqui falar mais um pouquinho com vocês. Pessoal, sendo médico anestesiologista ou não, sendo médico da dor ou não, precisamos entender que a dor vai muito além de algo desagradável. Ela representa um problema jurídico, ela representa um problema econômico, ela representa um problema social e ela está ligada a um desfecho pior do paciente pelos seus efeitos deletérios nos inúmeros órgãos e sistemas. Nós fizemos um juramento e cabe a nós, seja num simples plantão de porta, seja no SAMU, numa moderna UTI, ou numa moderna sala de dor dentro da USP, ou nos grotões do país, tratar a dor com respeito. E isso começa com olhos nos olhos. Isso começa com a humanização, para evitar que a dor penetre pelo córtex pré-frontal e excite o sistema mesolímbico. Isso passa pela identificação de onde está vindo essa dor. Bloqueios, drogas, inúmeros mecanismos para evitar a sensibilização periférica e central. Passa pela humildade ao montar um time com psicólogo, fisioterapeuta, para prover para esse paciente o que há de melhor. Um prazer estar com vocês nesses 50 minutos quase, em que falamos da dor, e perguntas eu vou abrir dentro do nosso grupo MyFenta. Você que assistiu essa aula agora, saiba que trata-se de um dos pilares da mentoria MyFenta. A mentoria MyFenta possui 5 pilares. Aulas como essas, do assunto dessa semana, dor aguda e crônica. Clube da Revista, que são artigos científicos também do mesmo tema. Anestesias filmadas no dia a dia, mais de 1.500 por mês, mais de 30 residentes nos ajudando. Programação FentaCast lá no Spotify. Interessantíssimos podcasts, onde nós fechamos com os 4 pilares o tema semanal, que são debatidos com casos clínicos. E, finalmente, o 5º pilar, eu mesmo, Vinícius, médico, TSA, quase 25 anos de experiência, de 7 da manhã às 11 da noite, numa mentoria online para você durante 210 dias. O preço de tudo isso, vai visitar a gente, faz uma semana de graça. Nós temos um preço incrível para profissionais e para acadêmicos nós temos um preço inacreditável. É inacreditável o que nós cobramos para acadêmicos durante 210 dias para mostrar uma medicina mais próxima à realidade. Um grande abraço a todos.